Olá pessoal, no nosso primeiro encontro nós conhecemos os cordados. Falamos um pouco sobre suas características e sobre seus subfilos. E mergulhamos no mundo dos peixes. Conhecemos as feiticeiras e as lampreias, as raias, os tubarões e as quimeras. Hoje nós vamos conhecer a superclasse dos osteíctes, que são os peixes ósseos. Esses peixes eles formam o maior grupo de vertebrados, tanto em espécies quanto em números de indivíduos. Ele é composto por duas classes, a dos sarcopterídeos e dos actinopterídeos. Eu vou falar um pouquinho sobre essas classes agora. Classe sarcopterídeos. Os peixes nadadeira lobada, representantes dessa classe, eles possuíam uma mandíbula poderosa, escamas robustas e com esmaltes, e nadadeiras duplicadas lobadas, fortes e carnosas. Atualmente, essa classe é representada por apenas 8 espécies viventes de peixe, sendo 6 dessas espécies de peixes pulmonados e 2 de selacão. Um exemplo são os pulmonados africanos. Esses peixes são os mais bem adaptados para permanecer em dormência, envoltos em muco, no envoltório de muco, respirando ar durante períodos de seca extremo. Eles conseguem esse ar atmosférico, esse oxigênio atmosférico, através do seu pulmão e distribui de maneira eficaz para todos os tecidos por circuitos cardiovasculares e pulmonares separados parcialmente. E os selacântos. Esses peixes eles possuem uma nadadeira caudal de cerca, com a presença de um pequeno lobo entre o lobo superior e inferior, criando uma estrutura de 3 pontas. Eles possuem a bexiga natatória repleta de gordura e não usam para respiração. Eles possuem uma cor azul metálica e com algumas manchas brancas ou da cor bronze que ajudam na camuflagem nas profundezas onde eles habitam. Actinopterídeo. A segunda classe é composta pelos peixes de nadadeira raiada. É um agrupamento imenso, diverso e moderno, que contém quase todos os peixes de água doce e marinho. Esse sucesso se deve a adaptações no sistema esquelético e muscular e na flutuação, o que ajuda na eficiência, aumenta a eficiência locomotora e ajuda na alimentação. Agora eu vou dar alguns exemplos dessa enorme classe, começando pelo peixe mais basal, os bichers. Eles possuem pulmões e fazem parte do clado Cladistia. Segundo exemplo são os condóstros, que são representados pelos esturjões e pelo peixe espátula. Os zoolóstes, que possuem apenas 3 gêneros viventes, eles são grandes predadores de tocaia e possuem enormes dentes pontiagudos. Eles podem subir à superfície para ingerir o ar e encher a sua bexiga natatória vascularizada para suplementar o oxigênio obtido através das brânquias. E o grande clado dos teleósteos, que são os peixes modernos atuais. Compreende cerca de 96% de todos os peixes atuais e metade dos vertebrados. Esse clado ele é composto pelos a subdivisão osteoglossomorfa. Esses peixes eles apresentam uma placa de dentes na língua e quebram o alimento pelo céu da boca. Um exemplo desses peixes é o pirarucu. E a subdivisão elapomorfa, que apresenta um traço único, que é a larva leptocéfala, que passa um tempo à deriva na superfície oceânica e é carregado pelas correntes. Um exemplo desses peixes é a enguia. A subdivisão osteoclupeomorfa apresenta 2 superordens. A primeira é a superordem clupeomorfa, que os peixes dessa superordem eles vivem geralmente em cardumes, eles são filtradores, tem um corpo prateado e a maioria deles é marinho. Um exemplo desses peixes é a sardinha. A superordem Ostereophysi predominantemente de água doce. Grande maioria dos peixes dessa superordem possui cuidado parental e eles têm um sistema de percepção sonora, o aparelho de Weber. Os típicos peixes que pertencem a essa superordem são os ciprinodontiformes, os caraciformes, os siluriformes e os gimnotiformes. E os euteleóides, que são os peixes mais derivados. Eles possuem diferentes formas
no corpo, nadadeira, tamanho. E alguns exemplos são os linguados, os cavalos marinhos, os mussuns, os baiacus. Agora vamos explorar um pouco da anatomia externa dos peixes ossos. Aqui como modelo nós temos um tucunaré e ele possui esse formato fusiforme, que é um formato bastante comum encontrado em muitos grupos de peixes. E quais estruturas podemos identificar aqui? Começando pela cabeça nós temos a boca, um par de olhos e anterior aos olhos a narina, uma de cada lado. Lembrando que os peixes possuem respiração branquial, portanto as narinas têm função olfatória apenas. Aqui a gente tem também um opérculo ósseo, que protege as brânquias. E ao longo do corpo nós temos um órgão muito importante para a percepção sensorial dos peixes, a linha lateral, que começa na cabeça e se estende por todo o corpo. Ela é composta por órgãos e receptores especiais, os neuromastos, que têm função de mecanorrecepção, permitindo perceber vibrações na água e, através dela, os peixes formam cardumes e identificam potenciais presas e predadores. De forma geral, podemos encontrar 7 nadadeiras nos peixes, 3 ímpares, a dorsal, situada na porção superior do corpo, a nadadeira anal, situada logo após o ânus, e a nadadeira caudal, e 2 nadadeiras pares, as peitorais, situadas nas laterais, e as pélvicas, no ventre. As nadadeiras têm papel fundamental na locomoção, mas também podem ter outras funções. Iremos ver mais sobre elas posteriormente. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver mais sobre essas estruturas e como elas estão adaptadas para explorar diferentes hábitats. Agora, falando um pouco sobre o revestimento, nós temos os peixes com pele nua, que são revestidos por uma secreção viscosa, como os bagres. Os peixes revestidos por placas ósseas, aqui temos os cascudos, por exemplo, e os peixes com escama. As escamas podem ser ganoides, em forma de placa romboide, revestida por ganoína na superfície superior e osso na inferior. Podem ser encontradas, por exemplo, nos esturjões, na âmia e nos dipnóicos. Também temos as escamas cosmoides. Elas são mais grossas e duras do que as placoides e encontradas nos selacantos. E as escamas placoides, que já falamos um pouco delas, chamadas também de dentículos dérmicos, são as escamas típicas dos condríctes, constituídas de polpa, dentina e esmalte. Já os teleósteos apresentam 2 tipos de escamas delgadas e flexíveis, que são organizadas em fileiras sobrepostas. As cicloides, que possuem a superfície lisa, e as quitenoides, que possuem a margem denteada. E como esses peixes respiram? As brânquias dos peixes são compostas por filamentos delgados, que são cobertos por uma membrana epidérmica fina, dobrada repetidamente, denominada lamela. Elas são ricas em vasos sanguíneos. Esses filamentos branquiais, junto com os rastros branquiais, uma estrutura para filtragem de alimento, compõem os arcos branquiais. Esses arcos eles se encontram dentro da cavidade faríngea e é coberto por uma estrutura óssea denominada opérculo. Esse arranjo ele protege os filamentos branquiais e possibilita uma característica hidrodinâmica ao peixe, no qual a água ela entra pela boca, é bombeada pelas brânquias e sai por um único par de abertura branquial. A água ela é bombeada contra fluxo dos vasos sanguíneos e isso possibilita a maior absorção de oxigênio da água. Flutuabilidade. A flutuabilidade nos peixes está na incorporação de materiais com baixa densidade em diferentes órgãos. Esses materiais podem ser ar ou óleo, que é o caso dos elasmobrânquios, dos tubarões e raios. Eles possuem óleo no fígado e esse óleo ele ajuda no controle da flutuabilidade. Já os peixes ósseos, eles desenvolveram um mecanismo mais rápido e eficaz
para o controle da flutabilidade, que é a presença de uma vesícula de ar, a bexiga natatória. Sem essa vesícula de ar, os peixes ósseos provavelmente afundariam, porque seus tecidos são mais densos que a água. O gás ele pode ser removido da bexiga natatória de duas formas. A forma fisóstoma, onde apresenta um ducto pneumático entre a bexiga natatória e o esôfago, e assim o peixe consegue expelir o ar. E o mais derivado, que é fisósclita, que o peixe ele perde esse ducto quando adulto. E o ar ele é difundido no sangue. Nesse vídeo vocês aprenderam sobre a superclasse Osteichthyes, que são os peixes ósseos. Então ela é formada pelos sarcopterígios, que são os peixes de nadadeiras lobadas, e os actinopterígios, que são os peixes de nadadeiras raiadas. Viram um pouco também da anatomia externa geral dos peixes ósseos e também duas importantes adaptações dos peixes para viver no ambiente aquático, que é a flutabilidade e a respiração branquial. No próximo vídeo vocês verão mais sobre essas estruturas mostradas aqui e algumas adaptações, agora para poder explorar diferentes ambientes. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!